Berlim, 30 de abril de 1945. A cidade arde. O exército soviético penetrou no coração do Reich e os combates são travados rua por rua, edifício por edifício. Nas profundezas da terra, a 8 metros sob os jardins da chancelaria do Reich, existe um labirinto de concreto que abriga os últimos estertores de um regime que prometeu durar 1000 anos e que mal chegou a 12. Nesse lugar claustrofóbico, impregnado de umidade e cheiro de combustível, com o zumbido constante dos geradores que mantém a luz artificial, Adolf Hitler acaba de tirar a própria vida. Ao lado do cadáver de seu líder, entre o pequeno grupo dos últimos leais, encontra-se Joseph Goebbels. A cena que se segue é uma das mais inquietantes de todo o Terceiro Reich. Goebbels não chora, não grita, não foge. Tem 47 anos, 5 filhos ainda vivos, um poder que nenhum homem da comunicação na história jamais havia reunido, e uma oportunidade de escapar que vários de seus colegas já estão aproveitando nesse exato momento. No entanto, nas horas seguintes, tomará uma série de decisões que o transformarão na última testemunha da morte de Hitler e, pouco depois, no último ator de sua própria tragédia. Para entender como se chega a esse bunker, é necessário voltar quase 20 anos até um jovem escritor fracassado em uma cidade do Reno, um homem de 1,54 metros com uma perna deformada e uma ambição desmedida, que um dia ouviu Adolf Hitler falar e decidiu que havia encontrado o Deus que andava procurando. A criança de Heidet. Em 29 de outubro de 1897 nasceu Paul Joseph Goebbels, em Heidt, uma cidade industrial do Baixo Reno, no que hoje é o estado alemão da Renânia do Norte-Westfália. Seu pai, Fritz Goebbels, era um modesto funcionário administrativo em uma fábrica de pavios. Sua mãe, Catarina, provinha de uma família de artesãos. Eram uma família de classe baixa, católica e trabalhadora, daquelas que formam a textura anônima de qualquer cidade europeia do início do século XX. Tiveram 6 filhos e Joseph foi o 4º. A infância de Joseph foi marcada desde os primeiros anos por uma doença que lhe deixou uma deformidade permanente no pé direito. As versões sobre sua origem exata variam, embora a mais aceita seja a de que se tratou de uma osteomielite que derivou em um encurtamento do membro. O relatório forense soviético de maio de 1945, que descreveu o cadáver de Goebbels com precisão clínica, certificaria décadas depois o que todos ao seu redor conheciam. O pé direito estava girado para dentro quase em ângulo reto em relação ao osso da perna e a extremidade resultava 3,5 centímetros mais curta que a esquerda. Essa condição obrigou o menino a usar um aparelho ortopédico durante toda a vida e o excluía dos jogos físicos próprios da infância alemã da época. A exclusão física teve um efeito decisivo sobre seu caráter. Enquanto seus companheiros corriam e brincavam nos pátios de Heide, o jovem Joseph lia Dostoiévski, Strindberg, Goethe, a filosofia do romantismo alemão, os grandes dramas da tradição clássica germânica. Essa cabeça que décadas depois manipularia milhões estava se enchendo de imagens, de estruturas narrativas, de um entendimento instintivo de como funciona o coração humano quando lhe contam uma história bem construída. A família era boa católica e Joseph recebeu uma formação religiosa intensa que deixaria marcas profundas em sua posterior retórica política. A construção do discurso em torno da fé, do sacrifício, da redenção e do martírio são constantes que aparecem primeiro em seus escritos juvenis e que depois, enormemente ampliadas, se reconhecem em seus discursos ao povo alemão durante a guerra. O menino que memorizava o catecismo se transformou no homem que daria ao nazismo sua liturgia e sua teologia laica. Ao terminar o ensino secundário, Goebbels iniciou estudos universitários com o apoio de uma bolsa da Associação Alberto Magno, um organismo católico que financiava estudantes brilhantes de poucos recursos. Estudou em Bonn, Friburgo, Würzburg e finalmente em Heidelberg, onde obteve em 1921 o doutorado em Filologia Românica com uma tese sobre o dramaturgo romântico Wilhelm von Schütz. O título de doutor o acompanharia pelo resto da vida e seria uma das poucas credenciais reais em um regime cheio de títulos autoproclamados. O Dr. Goebbels era parte inseparável da marca pública que construiu para si mesmo. Mas o Dr. Goebbels era um homem profundamente frustrado. Suas tentativas de se tornar escritor ou jornalista fracassaram.
Um romance autobiográfico chamado Michael, que escreveu em diferentes versões, não encontrou editor. Um banco de colônia o contratou e o demitiu. Seus artigos em jornais provinciais passavam despercebidos. Tinha 27 anos, vivia na casa de seus pais, e a Alemanha de 1923 era um caos inflacionário em que o dinheiro ganho pela manhã valia a metade à tarde. Nesse estado de desespero pessoal e decomposição coletiva, começou a escrever um diário. A primeira entrada era um grito de angústia. Precisava escrever para expulsar a amargura de sua alma. Nesse diário, que continuaria sem interrupção até os dias finais do bunker, está a chave para entender Goebbels. Peter Longerich, o historiador mais exaustivo da história pessoal de Goebbels, descreve sua personalidade com traços narcisistas profundamente enraizados, uma ânsia insaciável de reconhecimento, fantasias megalomaníacas sobre seu próprio destino histórico, incapacidade para a empatia genuína e, ao mesmo tempo, uma dependência psicológica absoluta em relação a figuras de autoridade que idolatrava. Era a combinação perfeita para o papel que estava prestes. A conversão, o primeiro encontro com Hitler. Em 1924, Goebbels se aproximou pela primeira vez do movimento nacional-socialista através do Círculo dos Irmãos Strasser, uma facção do NSDAP com orientação mais socialista e com base no noroeste alemão. Gregor Strasser lhe ofereceu trabalho como secretário e depois como organizador de comícios. Era o primeiro emprego estável que o jovem doutorado havia tido em sua vida, e com ele chegou também a possibilidade de subir ao estrado para pronunciar discursos políticos. Goebbels descobriu que tinha um talento extraordinário para falar em público. Não era o orador grandiloquente das grandes multidões, mas algo mais eficaz para certos contextos. Era incisivo, irônico, capaz de adaptar o tom a cada audiência, de combinar o argumento intelectual com o gancho emocional. Seus primeiros discursos no Ruhr geraram reações que nunca havia conhecido em sua vida anterior de escritor ignorado. As pessoas o escutavam, aplaudiam, pediam mais. A fome de reconhecimento que o corroía havia anos finalmente encontrou alimento. No entanto, o encontro que mudaria sua vida por completo ocorreu no verão de 1925, quando pela primeira vez ouviu Adolf Hitler falar pessoalmente. A entrada do diário desse dia é célebre entre os historiadores por seu tom quase místico. Descreve o líder do NSDAP como um homem que não argumenta, mas proclama como se suas palavras fossem revelações. Um verdadeiro gênio, escreve Goebbels. Dias depois, após passar tempo com Hitler nos Alpes bávaros, o qualifica como a única mente que realmente compreendeu os tempos e escreve: "Inclino-me diante do maior dos homens, o gênio político. Adolf Hitler, eu te amo porque és ao mesmo tempo grande e simples." Há algo que os historiadores assinalaram repetidamente sobre esse fenômeno. Hitler precisava de Goebbels tanto quanto Goebbels precisava de Hitler, embora por razões diferentes. O político de Linz sabia que tinha no jovem doutorado um propagandista de primeiro nível, alguém capaz de fazer com as palavras e os símbolos o que ele mesmo não podia fazer de maneira tão sistemática e cotidiana. Hitler era o profeta. Goebbels podia ser o sacerdote do novo culto. E para Goebbels, Hitler era precisamente aquilo que sua estrutura psicológica requeria para funcionar. O ídolo absoluto, cuja aprovação lhe dava a estabilidade emocional que de outro modo não podia encontrar. O homem diante de quem podia se subordinar completamente sem sentir que perdia, mas sim que ganhava. A ruptura com os Strasser chegou no fim de 1926. No período anterior, Goebbels havia oscilado entre as duas facções do partido, sondando qual lhe oferecia mais. A decisão foi em última instância de Hitler. Ofereceu a Goebbels o cargo de Gauleiter de Berlim, responsável pelo partido na capital do Reich. Era então uma organização fraca, desordenada, com apenas 200 militantes e em conflito permanente consigo mesma. Ninguém acreditava que pudesse conquistar Berlim, a cidade operária e cosmopolita que era o bastião da esquerda alemã. Goebbels chegou à capital em novembro de 1926 com a primeira página de um caderno novo e uma única frase: "Com este livro começo a luta por Berlim." Como terminará? A conquista de Berlim. Berlim, em 1926, era uma cidade que cheirava a República de Weimar.
revistas ilustradas, cabarés, arquitetura Bauhaus, marxismo universitário, jazz, desemprego e uma mistura de liberdade e angústia que a tornava diferente de qualquer outra capital europeia. Para um provinciano do Baixo Reno formado no romantismo alemão, era ao mesmo tempo fascinante e intimidante. Em suas primeiras semanas na cidade, Goebbels a descrevia no diário como um deserto de asfalto e uma coluna de maldade e impudícia. Mas Goebbels era mais inteligente que seus preconceitos e soube se adaptar. Entendeu rapidamente que, em Berlim, o escândalo era moeda corrente e que, para chamar a atenção em uma cidade cheia de estímulos, era preciso provocar, chocar, gerar manchetes. Organizou marchas das SA pelos bairros operários mais vermelhos, sabendo perfeitamente que provocariam confrontos. As brigas resultantes geravam notícias, e as notícias levavam o nome do NSDAP às manchetes dos jornais. Quando a polícia prussiana proibiu o partido em maio de 1927 e o vetou pessoalmente de falar em público, Goebbels transformou a proibição em argumento de propaganda, cunhando o lema "Apesar da proibição, não estamos mortos". O regime teme as verdades do movimento nacional, transmitia a mensagem. Criou um jornal próprio, Der Angriff, o ataque, que se distinguia por um estilo agressivo e personalíssimo, com manchetes que atacavam nominalmente funcionários específicos, com caricaturas grosseiras e com uma mistura de política e escândalo que resulta perfeitamente reconhecível para qualquer leitor do século XXI, acostumado às redes sociais. Goebbels era, avant la lettre, um mestre do engagement e da polarização deliberada como estratégia de visibilidade. Sua técnica de construção da imagem de Hitler merece um parágrafo à parte. Goebbels entendeu antes de qualquer outro que, na política moderna, o líder não pode ser um homem comum. Deve ser uma figura que transcenda o humano, que projete uma imagem quase sagrada. Organizou as aparições do Führer como se fossem epifanias religiosas. O avião chegava à noite com o ruído do motor sobre a multidão expectante. Os refletores iluminavam o céu, a música precedia a entrada do líder, a espera era longa para que a tensão crescesse. Quando Hitler finalmente falava, a massa estava emocionalmente preparada para recebê-lo não como um político, mas como uma revelação. No célebre filme de Leni Riefenstahl, O Triunfo da Vontade, rodado no Congresso de Nuremberg de 1934, pode-se ver desdobrada com toda a sua força esta liturgia política que Goebbels desenhou e aperfeiçoou. Foi ele, mais do que o próprio Hitler, quem inventou Führer como conceito midiático. Nas eleições de setembro de 1930, o NSDAP passou de 12 para 107 cadeiras no Reichstag. O colapso econômico que se seguiu ao crash de Wall Street havia transformado a paisagem política alemã, e a maquinaria propagandística de Goebbels estava preparada para explorar esse terreno. Sua organização de campanhas eleitorais era sem precedentes. Comícios simultâneos em toda a Alemanha coordenados ao minuto, uso intensivo do rádio, distribuição massiva de folhetos e cartazes padronizados. O NSDAP gastava em publicidade eleitoral o que nenhum outro partido podia se permitir, e os resultados o justificavam. Na campanha de janeiro de 1932, quando Hitler se apresentou contra Hindenburg nas eleições presidenciais, Goebbels inovou com uma tática que seria amplamente imitada depois: o Führer sobre a Alemanha. A campanha aérea em que Hitler viajou de avião de cidade em cidade pronunciando vários discursos por dia. Em uma época em que o avião ainda era um artefato de elite que impressionava as massas, a imagem do líder que chegava do céu tinha uma carga simbólica enorme. Goebbels havia compreendido que a política moderna é fundamentalmente espetáculo e que o espetáculo exige produção, logística, timing, cenografia e a capacidade de converter cada ato político em uma experiência emocional memorável. Em 30 de janeiro de 1933, quando Hitler foi nomeado chanceler, Goebbels organizou em Berlim uma marcha de tochas que durou horas e que foi transmitida ao vivo pelo rádio. Era um ato de poder simbólico calculado para transformar a nomeação burocrática de um chanceler em uma tomada de posse quase mítica. A multidão que viu passar as colunas das SA e das SS pelo portão de Brandemburgo não estava vendo simplesmente um novo governo. Estava vendo, segundo o roteiro de Goebbels, o nascimento de uma nova era.
O propagandista havia cumprido sua parte do contrato. Havia entregue a Hitler o poder e agora Hitler lhe entregaria um ministério. O Ministro da Verdade. Em 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler foi nomeado chanceler do Reich. Em 13 de março desse mesmo ano, Joseph Goebbels recebeu a nomeação com a qual havia sonhado. Ministro do Reich para a Ilustração Pública e a Propaganda. Era o primeiro ministério de comunicação centralizado na história das democracias modernas, e sua própria criação já era uma declaração de intenções. A partir desse momento, a verdade seria aquilo que o Estado decidisse que era. O Ministério de Goebbels não era simplesmente um departamento de publicidade governamental. Era o instrumento de controle total da esfera pública na Alemanha. Sob sua autoridade ficaram o rádio, o cinema, o teatro, a música, as artes plásticas, a imprensa escrita e a literatura. Para exercer qualquer uma dessas profissões na Alemanha nazista, era obrigatório inscrever-se em uma das câmaras culturais do Reich, que dependiam do ministério. Quem não podia ou não queria se inscrever deixava de trabalhar. Era a censura mais eficaz possível. Não precisava ler o que se produzia antes de publicá-lo, simplesmente decidia quem tinha o direito de produzir. A lista dos que perderam seus empregos, foram obrigados ao exílio ou terminaram em campos de concentração é interminável. Em 10 de maio de 1933, apenas 2 meses depois de sua nomeação, Goebbels colocou sua assinatura simbólica em um dos atos mais bárbaros da história cultural do século XX. A queima de livros na Opernplatz de Berlim. Estudantes universitários alinhados ao partido lançaram ao fogo milhares de volumes de Karl Marx, Sigmund Freud, Heinrich Mann, Erich Maria Remarque, Bertolt Brecht e dezenas de outros autores. Goebbels falou diante da fogueira e declarou que a era do pretensioso intelectualismo judaico havia terminado. Era o mesmo homem que anos antes havia lido Dostoiévski com devoção, que citava Goethe em suas cartas de amor e que havia obtido seu doutorado com uma tese literária. A queima de livros foi tanto um gesto de ruptura com sua própria formação quanto uma mensagem política sobre o tipo de cultura que o regime toleraria. O controle do rádio foi talvez sua conquista técnica mais importante em termos de alcance massivo. Em 1933, a Alemanha tinha 4 milhões de receptores de rádio. Em 1939, eram 16 milhões. Goebbels fabricou e distribuiu a preço subsidiado o Volksempfänger, o receptor do povo, um aparelho de baixo custo que recebia apenas as frequências alemãs e que inundou os lares do Reich. O rádio se converteu na voz do Estado dentro de cada família alemã, e a voz do rádio, muito frequentemente, era a de Goebbels. Seu domínio desse meio, seu sentido do ritmo, da pausa dramática e do momento emocional o tornavam mais eficaz do que quase qualquer outro orador do regime. Quanto ao cinema, Goebbels era um apaixonado genuíno. Assistia a filmes com regularidade em sua residência privada e tinha opiniões formadas sobre direção, montagem e atuação. Sua influência sobre a indústria cinematográfica alemã não foi da variedade grosseira que se esperaria. Não queria filmes de propaganda explícita porque entendia que o público os rejeita. Preferia entretenimento de qualidade, comédias musicais e melodramas românticos que mantinham o povo contente, ocupado e emocionalmente conectado com uma imagem do mundo sem problemas. As produções da UFA nos anos de guerra, que mostram casais apaixonados em Viena, alpinistas heróicos nos Alpes bávaros ou atores cômicos em confusões domésticas, são em parte resultado dessa política deliberada. O entretenimento como morfina social foi uma das contribuições mais perversas de Goebbels para a teoria da comunicação política. A relação de Goebbels com Hitler durante esses anos de paz foi ao mesmo tempo de devoção absoluta e de uma certa tensão competitiva. O ministro da propaganda nunca fez parte do círculo íntimo dos decisores de política externa ou militar. Hitler o consultava sobre comunicação e sobre o humor da população, mas não o incluía nas deliberações estratégicas. Goebbels registrava isso em seu diário sem queixa aparente, embora nas entrelinhas se detecte a frustração de um homem que queria ser o conselheiro principal e que sabia que Bormann, Ribbentrop ou até mesmo Himmler tinham mais acesso ao Führer em certas matérias.
Sua posição dependia inteiramente de ser indispensável na única área que Hitler lhe havia cedido, a comunicação. E nessa área ele era, de fato, insubstituível. A Noite dos Cristais e a Máquina do Ódio. O papel de Goebbels na perseguição antissemita do regime merece um capítulo próprio, porque foi ao mesmo tempo o mais sinistro e o mais revelador de sua função real dentro do aparato nazista. Goebbels não desenhou a política racial do Terceiro Reich, que tinha suas raízes na ideologia de Hitler e nas elaborações pseudocientíficas de outros funcionários do partido. Mas foi o executor comunicativo dessa política e, em momentos-chave, o iniciador de ações concretas de violência. A noite de 9 a 10 de novembro de 1938 passaria à história como a Kristallnacht, a Noite dos Cristais Quebrados. Foi Goebbels quem a desencadeou diretamente. Naquela tarde, em Munique, durante uma reunião comemorativa do fracassado Putsch de 1923, recebeu a notícia do assassinato do diplomata alemão Ernst von Rath, em Paris, por um jovem judeu de origem polonesa. Falou em particular com Hitler, que lhe deu sinal verde e subiu ao estrado para pronunciar um discurso inflamado diante dos velhos camaradas do partido reunidos. A leitura nas entrelinhas de suas palavras era inequívoca para os que estavam na sala, que se as organizações do partido se vingassem, o Estado não interviria. Nas horas seguintes, em toda a Alemanha arderam mais de 1000 sinagogas, cerca de 7.000 lojas judaicas foram destruídas, 91 judeus morreram nos ataques e 30.000 foram presos e enviados a campos de concentração. O que os diários de Goebbels revelam sobre esse episódio é quase mais perturbador do que os próprios fatos. Na entrada de 10 de novembro, descreve os incêndios e os distúrbios com uma mistura de satisfação e distanciamento clínico. Escreve que o mundo inteiro verá o espetáculo, mas que a responsabilidade não será do Estado alemão. Depois, dias mais tarde, quando a reação internacional foi mais negativa do que o previsto e Hitler considerou que o episódio havia causado danos econômicos desnecessários, Goebbels começou a se distanciar publicamente do ocorrido, chegando inclusive a sugerir em conversas privadas que havia sido uma iniciativa de outros. Era o padrão habitual, acender o fogo e depois negá-lo. A maquinaria propagandística de Goebbels funcionou no âmbito antissemita com a mesma sistematicidade que em todos os demais. Os estereótipos se repetiam em todos os meios de comunicação até se tornarem senso comum. O judeu como banqueiro usurário, como comunista subversivo, como parasita nacional, como ameaça sexual. Essas imagens inundaram o rádio, os jornais, os cartazes, os filmes documentários. O filme Der ewige Jude, O Judeu Eterno, produzido em 1940 sob a supervisão direta do Ministério, é talvez o artefato de propaganda racial mais extremo jamais produzido por qualquer governo moderno. Goebbels o viu na estreia e o qualificou em seu diário como um formidável documento de nossos tempos. O que torna psicologicamente complexo o antissemitismo de Goebbels é que ele não era simples. Em sua juventude, havia admitido abertamente a literatura e o pensamento de autores judeus alemães. Inclusive, em seus primeiros anos de atividade política, alguns de seus textos mostram uma ambivalência que sugere que o ódio não era completamente espontâneo, mas em parte construído. O homem que queimou os livros de Freud e de Marx havia lido Vida Privada, Escândalos e a Família como Cenografia. A vida privada de Goebbels foi, durante os anos 30, um território de contradições que ele mesmo nunca resolveu. Em 1931, casou-se com Magda Quandt, uma mulher de classe alta, divorciada e com um filho de seu primeiro casamento, que se converteria na primeira mãe da Alemanha, segundo a imagem oficial do regime. Tiveram juntos 6 filhos aos quais deram nomes que começavam todos com a letra H: Helga, Hildegard, Helmut, Holdine, Hedwig e Heidrun. Hitler era o padrinho simbólico de toda a família e visitava a casa dos Goebbels com regularidade. A imagem pública era a de uma família modelo do Terceiro Reich. No entanto, o casamento foi tortuoso desde o princípio. Goebbels era um sedutor crônico que usava sua posição para iniciar relações com atrizes, diretoras de cinema e qualquer mulher atraente que passasse por sua esfera de influência.
O caso mais conhecido e documentado é o da atriz tcheca Lida Barová, com quem manteve uma relação prolongada entre 1936 e 1938. A relação chegou a ser tão intensa que Goebbels pediu formalmente a Hitler permissão para se divorciar de Magda e se casar com Barová. A cena que se seguiu é uma das mais reveladoras do tipo de dependência que Goebbels mantinha com Hitler. O Führer, a quem Magda havia recorrido pessoalmente, convocou o ministro e lhe comunicou sua decisão. Não haveria divórcio. A família Goebbels era um elemento importante demais na imagem do regime, símbolo vivo do lar alemão ideal. Barová foi obrigada a abandonar a Alemanha. Goebbels voltou ao lar conjugal e o episódio ficou sepultado sob silêncio oficial. Em seu diário, Goebbels anotou que havia tomado decisões muito difíceis, porém, bastfouris, e que a partir desse momento começava uma vida nova, dura e consagrada ao dever. A prosa melodramática não ocultava a realidade. Um homem de 40 anos não podia escolher livremente com quem viver. Este episódio revela algo crucial sobre a natureza real do poder de Goebbels. Era enorme no domínio público e completamente dependente no privado. Hitler podia lhe negar o direito de decidir sobre seu próprio casamento com a mesma autoridade com que lhe ordenava desenhar uma campanha de propaganda. E Goebbels aceitava isso. A servidão era total e o mais perturbador é que a registrava no diário sem ira, com uma resignação que... Para ele, a vontade de Hitler era, literalmente, a vontade suprema, inclusive em assuntos que diziam respeito unicamente à sua vida pessoal. Magda Goebbels é uma figura que merece atenção própria. Inteligente, ambiciosa e com uma compreensão profunda do ambiente em que vivia, havia optado desde o princípio por uma participação ativa na vida do regime que ia além do papel decorativo de esposa do ministro. Tinha relação pessoal com Hitler e, segundo alguns testemunhos, o Führer a apreciava genuinamente. Nos períodos de crise conjugal, Magda recorria a Hitler mais do que ao próprio marido para resolver os conflitos. Era um triângulo funcional. A família Goebbels existia em parte como extensão da a guerra e o discurso do Palácio dos Esportes. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia com o pretexto de um ataque fronteiriço fabricado pela própria SS Goebbels. Teve de enfrentar imediatamente o desafio mais complexo de sua carreira, manter o entusiasmo de um povo que em 1914 havia ido à guerra com fervor genuíno e que em 1939 olhava o novo conflito com uma mistura de resignação e medo. Os relatórios internos do Serviço de Segurança que chegavam ao Ministério eram claros. A população não queria a guerra. Quando Hitler ordenou um desfile militar pelas ruas de Berlim em setembro de 1939, o silêncio do público que o observou foi tão eloquente que o próprio Goebbels o comentou à sua maneira no diário, anotando que as pessoas estavam "Maia". Era um eufemismo. Sua estratégia propagandística se adaptou. Não venderia entusiasmo bélico, porque o entusiasmo não existia. Em vez disso, construiu a narrativa da inevitabilidade. A Alemanha não escolhia a guerra, era atacada. O Reich não era o agressor, era a vítima de um cerco organizado por poderes plutocráticos e bolcheviques. Hitler não era o invasor, era o defensor da nação alemã e da civilização ocidental contra o comunismo asiático. Essas inversões narrativas, mantidas com uma consistência de ferro através de todos os meios de comunicação e repetidas até o ponto de penetrar na linguagem cotidiana, não convenciam os céticos, mas sim desorientavam o suficiente para que a resistência ativa fosse impossível. Os primeiros anos da guerra, com as vitórias sobre a Polônia, a França, os Países Baixos, a Bélgica, a Iugoslávia e a maior parte da Europa Ocidental, facilitaram o trabalho propagandístico. Mas o outono de 1941, com o avanço alemão na União Soviética começando a emperrar as portas de Moscou, e, sobretudo, o catastrófico inverno de 1941 a 42, colocaram à prova a máquina de Goebbels. Sua resposta foi combinar a minimização dos fracassos com uma narrativa de heroísmo resistente. O frio extremo, as dezenas de milhares de congelados, a primeira retirada massiva da Wehrmacht. Tudo isso foi apresentado como parte de uma prova épica
que o povo alemão estava superando com grandeza. A derrota de Stalingrado, entre janeiro e fevereiro de 1943, foi o ponto de inflexão definitivo. Em 2 de fevereiro de 1943, o 6º Exército Alemão capitulou. 300.000 soldados haviam morrido ou caído prisioneiros. Era a primeira derrota massiva e pública que o regime não podia ocultar, miniaturizar nem reenquadrar como retirada estratégica. Goebbels respondeu com o ato que muitos historiadores consideram o mais impressionante e aterrador de toda a sua carreira, o discurso do Palácio dos Esportes. Em 18 de fevereiro de 1943, diante de 16.000 pessoas cuidadosamente selecionadas e dispostas para representar todos os setores do partido e da sociedade alemã, Goebbels pronunciou o discurso da guerra total. Era uma peça de manipulação massiva de uma sofisticação extraordinária. Não ocultava a gravidade da situação. Descrevia-a com uma crueza que resultava paradoxalmente tranquilizadora, porque demonstrava que o regime não mentia sobre o essencial. Depois, convertia essa gravidade em argumento para uma radicalização ainda maior do esforço bélico. E no final, formulou a pergunta que ficaria gravada na história: quereis a guerra total? Quereis uma guerra mais total e radical do que podemos imaginar hoje? A multidão respondeu com um rugido de "Ah!". Goebbels anotou isso em seu diário com satisfação, mas também com uma nota de autoconsciência clínica que resulta perturbadora. Descreveu o comportamento da massa como perfeitamente calculado. Assinalou que havia orquestrado os momentos de pausa e pergunta para maximizar o efeito emocional, que havia escolhido as pessoas do público para que suas respostas fossem fotogênicas, que havia preparado a música e a iluminação. E observou que o resultado havia sido como um grande concerto bem executado. Era ao mesmo tempo o artesão e o crítico de sua própria obra, o propagandista que observa a si mesmo de fora com o distanciamento de um técnico, mesmo enquanto manipula milhares. O discurso do Palácio dos Esportes teve uma longa vida na memória coletiva, embora por razões que Goebbels não antecipava. A pergunta "quereis a guerra total?" e o rugido de afirmação da multidão ficaram registrados em filme e se converteram com o tempo em um dos documentos mais citados para explicar como uma democracia pode destruir a si mesma por dentro. O que o documento não mostra, e que os historiadores assinalaram repetidamente, é que essas 16.000 pessoas não eram uma amostra representativa do povo alemão. Haviam sido selecionadas, trasladadas, instruídas e posicionadas estrategicamente para que o resultado visual e sonoro fosse o que Goebbels precisava. O povo alemão que respondia Cheetah era uma cenografia, não uma consulta. Era exatamente o tipo de distinção que Goebbels nunca precisou fazer, porque para ele a diferença entre a realidade fabricada e a realidade real havia deixado de existir. Nos meses posteriores a Stalingrado, Goebbels tentou convencer Hitler de que era necessária uma mudança de orientação na propaganda. Menos triunfalismo, mais honestidade sobre as dificuldades, uma narrativa que preparasse o povo para uma guerra longa em vez de manter a ficção de uma vitória iminente. Hitler resistia. Os dois homens tiveram nesse período várias discussões em que Goebbels mostrou uma clareza analítica sobre a situação militar que contrastava com os delírios do ditador. Mas, invariavelmente, ao final de cada conversa, Goebbels cedia e saía do quartel-general com a determinação renovada de seguir trabalhando dentro dos limites que Hitler lhe impunha. A dependência psicológica era mais forte do que a análise. Sempre foi. O declínio, as bombas e a solidão do poder. À medida que a guerra se prolongava e as notícias da frente se tornavam progressivamente piores, a posição de Goebbels na estrutura do poder nazista sofreu transformações complexas. Por um lado, sua importância real crescia. Era o homem que mantinha o moral da retaguarda, que explicava as derrotas, que administrava a psicologia coletiva de uma nação em guerra. Por outro lado, sua influência sobre as decisões estratégicas continuava sendo marginal. Hitler passava cada vez mais tempo em seus quartéis generais militares, primeiro em Rastenburg, depois em diferentes posições da frente oriental, cercado de generais e de Bormann, cada vez mais distante de Berlim e da realidade da retaguarda. Os diários de Goebbels desses anos mostram algo que os historiadores consideram especialmente revelador.
sua incapacidade de romper psicologicamente com Hitler, mesmo quando sua inteligência lhe mostrava claramente que a guerra estava perdida. A partir de 1943, Goebbels tinha acesso à informação suficiente para saber que não havia vitória possível em nenhum cenário realista. Propôs repetidas vezes a Hitler explorar uma saída diplomática, primeiro com a União Soviética, depois com a Grã-Bretanha. O Reich nunca ganhou uma guerra em duas frentes, dizia-lhe. Hitler rejeitou todas essas iniciativas, e Goebbels, cada vez que era rejeitado, voltava à sua posição de subordinação e redobrava seu trabalho propagandístico. O inverno de 1943 a 44 trouxe a Berlim a experiência direta do horror da guerra aérea. A RAF lançou entre novembro de 1943 e março de 1944 16 grandes bombardeios sobre a capital. Na noite de 22 de novembro de 1943, quando Goebbels se encontrava em uma reunião do partido no bairro de Steglitz, começou um ataque que destruiu o Ministério das Relações Exteriores, a chancelaria do Reich e vários ministérios. A casa de Goebbels, na Göringstrasse, ardeu. O Ministério da Propaganda foi atingido na noite seguinte. Em seu diário, Goebbels descreve o trajeto até seu bunker de comando na Wilhelmstrasse em termos quase romanescos. Fogos ardendo por toda parte, ruas bloqueadas, bombas e minas que continuam caindo, sente-se que realmente se está em uma zona de guerra. Paradoxalmente, a crise aérea fortaleceu Goebbels em certo sentido. Transformou-o na presença visível do regime entre a população de Berlim quando quase todos os demais dirigentes fugiam para o sul ou se refugiavam em suas propriedades no campo. Visitava os bairros bombardeados, apertava mãos, distribuía ajuda através da organização do partido. As fotografias desses dias o mostram entre os escombros, sem uniforme militar, com seu característico casaco escuro, falando com mulheres idosas e com trabalhadores. Era um dos pouquíssimos dirigentes nazistas que se mostrava publicamente entre a população nesses momentos, e isso, por estranho que pareça, lhe gerava um capital de confiança genuína. As pessoas lhe agradeciam por estar ali. Hitler o nomeou em julho de 1944 comissário do Reich para a Guerra Total, depois do fracassado atentado de 20 de julho. Era o reconhecimento formal do que todos sabiam, que Goebbels era o único membro da liderança nazista capaz de mobilizar a população civil para o esforço bélico na fase terminal. Nesse cargo, organizou o último recrutamento massivo, chamou às fileiras homens de 16 e 60 anos e desenhou a propaganda da Volkssturm, a Guarda do Povo, a milícia de última instância que levaria ao matadouro adolescentes e idosos. Era a guerra total que havia prometido no Palácio dos Esportes, aplicada agora em suas consequências mais literais. Nos últimos meses de 1944 e nos primeiros de 1945, Goebbels recorreu a novos temas propagandísticos quando os antigos já haviam se esgotado. Um deles foi a difusão massiva dos relatos sobre as atrocidades cometidas pelo Exército Vermelho nos territórios orientais que ia ocupando. Os assassinatos, os estupros e os saques na Prússia Oriental chegavam aos jornais e ao rádio com um nível de detalhe que Goebbels nunca havia permitido sobre os crimes do próprio regime. O objetivo era claro: demonstrar aos alemães que a rendição equivalia à aniquilação, que não havia alternativa entre a vitória e o desaparecimento. A propaganda do medo como último recurso é um dos padrões mais universais dos regimes em colapso, e Goebbels a aplicou com a mesma frieza profissional com que havia aplicado todas as demais. Outro tema foi a referência obsessiva à história. Goebbels buscava no passado os precedentes de nações e líderes que haviam se salvado no último momento por uma combinação de vontade inquebrantável e golpe de sorte. Frederico o Grande, que na Guerra dos 7 Anos resistiu até que a morte da czarina Isabel mudou de repente o panorama diplomático, era a referência favorita. Carlyle lhe havia dedicado um capítulo memorável, e Goebbels o relia e o lia para Hitler nas noites do bunker. A história como fonte de esperança quando a realidade só oferecia desespero era o último recurso de um homem que havia feito da narrativa o único material com que construía seu mundo. A convivência no Führerbunker. O Führerbunker era uma estrutura construída em 1944 sob os jardins da chancelaria do Reich.
a 8 metros de profundidade, com muros de concreto de 4 metros de espessura capazes de resistir aos bombardeios mais intensos. A parte inferior, o bunker do Führer, propriamente dito, contava com 18 quartos pequenos e mal ventilados. A temperatura era constante, mas a umidade era alta e persistente. O ruído dos geradores a diesel era permanente, um zumbido de fundo que acompanhava tudo. O cheiro de combustível, suor, cigarros e comida mal cozida impregnava cada corredor, iluminado por luz artificial às 24 horas do dia. O lugar produzia em seus ocupantes uma desorientação temporal que as testemunhas descreveram como um dos efeitos mais opressivos da experiência. Em 21 de abril de 1945, com os canhões soviéticos já audíveis nos subúrbios orientais de Berlim, Goebbels tomou a decisão de mudar-se para o bunker com toda a sua família. Levou Magda e as 6 crianças, entre os 12 anos de Helga, a mais velha, e os 4 de Heidrun, a mais nova. Era uma decisão cujas implicações ninguém podia ignorar. Goebbels o havia anunciado publicamente semanas antes em um artigo na revista Das Reich e em suas transmissões de rádio. Em caso de derrota, nem ele nem sua família continuariam vivos. A mudança para o bunker era a consequência prática dessa promessa. Os dias no bunker constituem um dos capítulos mais sombrios e minuciosamente estudados da história do Terceiro Reich. O lugar era ao mesmo tempo um refúgio, um cenário de poder declinante e, para os Goebbels, uma antessala da morte conscientemente escolhida. A atmosfera oscilava entre o fanatismo e o niilismo. Hitler celebrava seu 56º aniversário em 20 de abril com uma reunião na qual apareceram pela última vez a maioria dos altos dirigentes do regime. Göring, Himmler, Ribbentrop, Bormann, Speer, os chefes do exército. No dia seguinte, a maioria abandonou Berlim com diferentes pretextos. Goebbels ficou. A dinâmica de poder no bunker era peculiar e reveladora. Hitler, fisicamente deteriorado pelo Parkinson, que fazia tremer sua mão esquerda de maneira visível, com as costas cada vez mais curvadas e os olhos avermelhados, emocionalmente oscilante entre as fantasias de contra-ataque e o reconhecimento silencioso do desastre, continuava sendo o centro simbólico de tudo. Ao seu redor, um punhado de pessoas tentava administrar seus estados de ânimo e extrair decisões coerentes de uma mente que já não funcionava com a precisão de outrora. Goebbels era, nesse último círculo, o mais fiel. Não porque ignorasse a realidade, mas porque havia decidido que a fidelidade era o único valor que lhe restava. As reuniões militares diárias, nas quais se traçavam nos mapas movimentos de exércitos que em grande parte já não existiam ou não podiam receber ordens operacionais, eram sessões de ficção coletiva presididas por Hitler. Ele ordenava contra-ataques a unidades que haviam deixado de existir como entidades combatentes. Os generais presentes, sabendo que não havia nada que pudesse deter o avanço soviético, calculavam quanta franqueza podiam se permitir antes de provocar uma das explosões de raiva do Führer que enchiam o bunker de gritos durante longos minutos. Goebbels assistia a muitas dessas reuniões, tomava notas e depois elaborava os comunicados de imprensa que descreviam resistências heróicas e retiradas estratégicas. Era a propaganda mais absurda de sua carreira, emitida para uma audiência que já quase não tinha rádio nem eletricidade. As crianças Goebbels corriam pelos corredores do bunker. Os oficiais as viam passar com uma mistura de ternura e horror que vários deixariam registrada em seus testemunhos posteriores. Helga, a mais velha, era observadora e silenciosa. Algumas testemunhas recordariam depois tê-la visto franzir a testa em conversas de adultos, como se entendesse mais do que correspondia aos seus 12 anos. Os menores brincavam com os soldados e os secretários, sem compreender onde estavam. Magda Goebbels passava muito tempo sozinha. Os que a viram nesses dias descrevem uma mulher que parecia já ter chegado ao outro lado de algo, a uma forma de serenidade que não era paz, mas renúncia. Uma das cenas mais carregadas dos últimos dias do bunker teve lugar em 19 de abril, véspera do aniversário de Hitler. Goebbels pronunciou seu último discurso radiofônico, uma declaração de fidelidade ao Führer que durou vários minutos e que foi a última transmissão de rádio que emitiu em sua vida. Nela falou dos mais de 20 anos que havia passado ao lado do líder, desde os começos mais pequenos e sombrios até a tomada do poder e os anos de guerra.
Falou de compartilhar alegrias e tristezas, de ter vivido vitórias historicamente únicas e terríveis fracassos, e terminou com uma declaração de lealdade absoluta. Nunca poderá a história informar deste tempo que um povo abandonou seu Führer ou que um Führer abandonou seu povo. Era retórica vazia em termos políticos, mas no contexto pessoal de Goebbels, na véspera do que ele sabia que seria o fim, tinha uma dimensão diferente. Era a despedida pública de um homem que já havia tomado sua decisão privada. Em 22 de abril, ocorreu a cena que algumas testemunhas consideraram um momento de ruptura definitiva na vontade do ditador. Durante uma reunião militar, quando ficou claro que o exército das SS, sob as ordens do general Steiner, não havia lançado o contra-ataque que Hitler havia ordenado, o Führer teve o que os presentes descreveram como um colapso. Gritou durante vários minutos, acusou seus generais de traição e, pela primeira vez, reconheceu em voz alta, diante de seu círculo, que a guerra estava perdida. Depois declarou que ficaria em Berlim e morreria ali. Goebbels foi o único dos presentes que respondeu com algo parecido com solidariedade. Comunicou que também ele e sua família ficariam. Era a lógica da identidade total levada à sua última consequência. Nos dias seguintes, os pilares que restavam do regime caíram um a um. Göring enviou um telegrama de Berchtesgaden sugerindo assumir a liderança do Reich diante da suposta incapacidade de Hitler. O Führer interpretou isso como traição e o destituiu. Himmler, que em segredo havia estado em contato com intermediários suecos para explorar uma rendição separada, foi denunciado pelo próprio Hitler através das transmissões de rádio aliadas e também destituído. Em 29 de abril, Hitler ditou seu testamento político e pessoal. Nele nomeava o almirante Dönitz presidente do Reich e Joseph Goebbels chanceler. Era a ascensão definitiva, o cargo que durante 20 anos havia visto de fora, e o obtinha quando já não significava nada. Nessa mesma noite, Hitler se casou com Eva Braun. Goebbels foi uma das testemunhas. A morte de Hitler e as últimas horas. Em 30 de abril de 1945, às 3h30 da tarde, Adolf Hitler e Eva Braun se suicidaram em seus quartos do bunker. Hitler atirou na própria têmpora com sua pistola Walter PPK, enquanto Eva Braun ingeriu cianeto. De acordo com as instruções que ele mesmo havia dado, os corpos foram levados ao jardim da chancelaria, embebidos em gasolina e incinerados. Goebbels estava entre os que receberam o informe imediatamente. A queima durou horas. Quando terminou, as chamas haviam consumido boa parte dos restos, embora não de maneira tão completa quanto Hitler havia ordenado. A imagem que ficou desse momento nos testemunhos dos sobreviventes é a de um Goebbels surpreendentemente sereno. Não há descrições de choro descontrolado nem de desespero visível. Os que estavam ao seu redor descreveram um homem que já havia tomado todas as suas decisões e que simplesmente esperava executá-las. O diário terminava com sua última entrada, ditada em 10 de abril, 3 semanas antes. As páginas finais contêm unicamente informes militares sem comentário pessoal. Era como se a voz íntima já tivesse se apagado, tendo dito tudo o que tinha a dizer. Goebbels, nominalmente chanceler de um Reich que desmoronava, tentou uma última gestão diplomática. Enviou o general Hans Krebs, que falava russo fluentemente por causa de seus anos como adido militar em Moscou, para cruzar as linhas soviéticas a fim de solicitar um cessar-fogo e negociar condições de paz. Krebs chegou ao quartel-general do general Chuikov nas primeiras horas de 1º de maio e apresentou o testamento de Hitler com as novas nomeações. A resposta soviética foi clara: rendição incondicional, sem condições intermediárias. Quando Krebs voltou com essa resposta, Goebbels compreendeu que o último recurso havia fracassado. Goebbels escreveu também uma carta ao almirante Dönitz, o novo chefe de Estado, e enviou um comunicado ao comandante em chefe das forças soviéticas, propondo um cessar-fogo para negociar. Era uma mensagem destinada ao fracasso, e provavelmente Goebbels sabia disso. Mas o propagandista nele não podia deixar de gerar o documento, de deixar constância escrita de que havia tentado tudo até o último momento. Durante esse último dia, as crianças Goebbels foram sedadas pelo médico do bunker com morfina. As versões sobre o que aconteceu depois são parciais e contraditórias, como ocorre com muitos episódios do bunker cujas únicas testemunhas eram pessoas com razões para não ser completamente francas.
O dentista Helmut Kunz declarou repetidamente, embora modificando suas declarações com o tempo, que administrou injeções de morfina às crianças e que depois Magda Goebbels introduziu cápsulas de cianeto em suas bocas enquanto dormiam. As autópsias soviéticas dos corpos, realizadas em 9 de maio de 1945, confirmaram envenenamento por cianeto nos 6 cadáveres. Helga, a mais velha, mostrou sinais físicos de ter resistido. Tinha marcas no corpo compatíveis com uma luta. Tinha 12 anos. Às 8h30 da noite de 1º de maio de 1945, Joseph e Magda Goebbels saíram juntos dos quartos onde haviam estado com as crianças. Um dos últimos testemunhos de um sobrevivente do bunker, Günther Schwegermann, ajudante pessoal de Goebbels, descreve a cena com uma precisão que gela. Goebbels foi até o cabideiro. Colocou o chapéu e o casaco de cidade, calçou as luvas, ofereceu o braço a Magda e, sem dizer uma palavra, conduziu-a até a saída que dava para o jardim da chancelaria. Era o mesmo gesto de um homem que sai para dar um passeio vespertino. Minutos depois, Schwegermann encontrou os corpos. Ambos pareciam ter tomado cianeto. Conforme as instruções prévias, seu acompanhante disparou 1 ou 2 vezes sobre o corpo de Goebbels. Depois derramaram a gasolina que haviam trazido e acenderam o fogo. Os corpos arderam durante algum tempo, mas não de maneira completa. Quando o Exército Vermelho os encontrou dias depois, identificou-os com relativa facilidade. O informe forense soviético de 9 de maio descrevia sinais de envenenamento por cápsula de cianeto em ambos os corpos. O pé deformado de Goebbels, o mesmo que o havia acompanhado desde a infância em Heide, o mesmo que ele próprio havia transformado em objeto de lenda propagandística, estava ali, dobrado para dentro, quase em ângulo reto, 3,5 centímetros mais curto que o esquerdo, tal como o médico soviético o havia descrito em termos clínicos e definitivos. O mistério da decisão final. Um dos interrogantes que os historiadores têm abordado repetidamente desde então é por que Goebbels escolheu morrer. Não houve falta de oportunidades para escapar. Vários de seus colaboradores próximos o fizeram e sobreviveram. O caminho para o sul, em direção à Baviera, ou para o norte, em direção aos territórios ainda sob controle alemão nos dias finais, estava teoricamente aberto. O próprio Hitler, em suas últimas conversas com Goebbels, disse-lhe que a decisão de sua esposa de ficar com as crianças não era afsai, embora sim admirável. Não lhe ordenou que ficasse. Deixou-lhe a opção. Goebbels a rejeitou. As motivações possíveis são múltiplas e não se excluem entre si. A primeira é a que o próprio Goebbels articulou publicamente, uma lealdade absoluta ao Führer que tornava impensável a sobrevivência depois de sua morte. Sem Hitler para validar sua existência, Goebbels não tinha um eu no qual se apoiar. A segunda motivação é de natureza mais pragmática, mas igualmente poderosa. Goebbels sabia perfeitamente o que havia feito durante 12 anos. Era o arquiteto da propaganda que havia legitimado o genocídio, que havia administrado a demonização sistemática dos judeus, que havia construído o apoio popular a um regime que matou milhões de pessoas nos campos de extermínio na frente oriental em toda a Europa ocupada. Conhecia os crimes porque os havia justificado e, em alguns casos, iniciado diretamente. Não tinha nenhuma ilusão sobre o que o esperava se sobrevivesse e caísse nas mãos dos aliados ocidentais, ou, pior ainda, nas dos soviéticos. A terceira motivação, a mais sombria e inquietante, tem a ver com as crianças. O maior mistério dos últimos dias de Goebbels não é sua própria morte, mas a de seus filhos. Era sua decisão, não apenas a de Magda, embora tenha sido ela quem executou o ato físico. Goebbels poderia ter mandado as crianças para fora de Berlim em qualquer momento das semanas anteriores. Poderia tê-las entregue a familiares ou conhecidos. Poderia tê-las deixado no bunker e disposto que fossem capturadas pelos soviéticos, o que teria garantido sua sobrevivência. Não o fez, e os testemunhos sugerem que tampouco considerou isso seriamente. A explicação que o próprio Goebbels havia dado semanas antes, em seu discurso radiofônico de 28 de fevereiro de 1945, era que seus filhos não podiam viver em um mundo sem o Reich. Era uma afirmação que naquele momento soava como a retórica inflamada de um fanático, mas os atos posteriores mostram que era completamente literal.
Os filhos de Goebbels não eram para ele indivíduos com destinos próprios, eram extensões da ideia que ele representava. Se a ideia morria, eles também deveriam morrer. No testamento, deixou escrito que não podia imaginar seus filhos crescendo em um mundo diferente daquele que ele havia construído. É a lógica do Criador que destrói sua obra antes que outros a julguem, o Pai convertido em juiz das vidas que ele mesmo trouxe ao mundo. Outra pergunta que persiste sem uma resposta completamente satisfatória é o que pensava e queria Magda Goebbels nesses últimos dias. Os testemunhos dos que a viram mostram uma mulher que havia chegado a uma espécie de paz fria, que não discutia a decisão abertamente e que, de fato, a executou com as próprias mãos. Mas também há testemunhos de que, em momentos de privacidade com alguma pessoa de confiança, mostrava algo que pareciam dúvidas ou uma dor que não podia expressar na presença do marido. Um oficial a quem ela confiou algumas palavras nos dias finais a descreveu como alguém que não acreditava que houvesse outra opção, mas que tampouco havia conseguido se convencer completamente de que o que fazia era correto. Esse espaço entre a convicção declarada e a dúvida calada é, talvez, o único mistério genuinamente irresoluto. O legado envenenado. Joseph Goebbels morreu aos 47 anos. Havia passado menos de 20 anos na política ativa. Nesse tempo, transformou de maneira permanente a relação entre o poder e a comunicação nas sociedades modernas. Não inventou a propaganda, que é tão antiga quanto a própria política, mas a sistematizou, a industrializou e a levou à escala nacional e internacional, com uma coerência e uma eficácia que nenhum aparato estatal anterior havia alcançado. O legado técnico de Goebbels é incômodo porque continua perfeitamente vigente. A compreensão que tinha sobre a função do ressentimento na política de massas, seu uso do inimigo externo como elemento coesionador da identidade nacional, a criação de um líder carismático que encarne as esperanças e os medos coletivos, a repetição sistemática de mensagens simples sobre a complexidade real dos fatos, o controle do espaço informativo para que não existam narrativas alternativas, a distinção entre a mensagem para o interior e a mensagem para o exterior. Tudo isso não deixou de ser utilizado desde então. Qualquer análise séria dos movimentos populistas do século XXI, seja qual for seu signo político, encontra em Goebbels um precursor que merece ser estudado e não apenas condenado. O que torna único o caso de Goebbels não é que tenha inventado essas técnicas, mas que as aplicou em um contexto em que o Estado tinha o monopólio completo dos meios de comunicação e em que não existia nenhum contrapeso institucional capaz de introduzir outras narrativas. A eficácia de sua propaganda dependia da destruição prévia de toda a concorrência informativa, a imprensa livre, os partidos de oposição, os sindicatos, as igrejas na medida do possível, os intelectuais dissidentes. O modelo totalitário de comunicação exigia primeiro o esvaziamento do espaço público. Nesse sentido, seu modelo é inaplicável em sistemas que mantêm a pluralidade informativa. Mas o modelo de construção do discurso, sem o monopólio estatal, sobrevive e se reproduz em qualquer sistema em que a concentração de meios e a desinformação sistemática o permitem. Outro aspecto do legado de Goebbels que merece atenção é sua intuição sobre a saturação informativa. Goebbels não acreditava em uma propaganda simples e crua. Acreditava em uma propaganda sofisticada que preenchesse cada espaço disponível com mensagens que nem todas fossem abertamente políticas, de modo que o cidadão nunca tivesse um momento de silêncio em que pudesse construir suas próprias reflexões. O rádio que tocava no lar, o filme de entretenimento no cinema, o cartaz na rua, a canção popular no rádio, tudo fazia parte de um ecossistema comunicativo deliberadamente desenhado para que a mente do cidadão vivesse sempre dentro de um mundo construído pelo Estado. A saturação como método de controle é talvez sua contribuição mais duradoura e mais perturbadoramente moderna para a teoria da propaganda. O Diário de Goebbels, que abrange 32 volumes na edição científica de Elke Fröhlich, publicada entre 1993 e 2008, é uma fonte histórica de primeira grandeza para o estudo do Terceiro Reich, mas também um documento psicológico de uma riqueza inesgotável. Em suas páginas, vê-se um homem que utilizou a escrita privada para fazer exatamente o mesmo que fazia em público, construir uma narrativa de si mesmo que fosse tolerável, heróica, justificada.
Os fracassos desaparecem ou são reinterpretados como vitórias estratégicas. Os momentos de dúvida se encerram com proclamações de fé renovada. As pessoas que o decepcionam se convertem em traidores ou incompetentes. Hitler nunca se equivoca. Se algo sai mal, a culpa é de quem executou suas ordens. O diário como espelho narcísico, Goebbels se olhava nele todos os dias para confirmar que a imagem que via era a que queria ver. O que a história do Terceiro Reich ensina através do caso de Goebbels é que os mecanismos da propaganda não exigem necessariamente mentiras grosseiras ou manipulações óbvias para serem devastadoramente eficazes. Exigem, sobretudo, o controle do marco interpretativo dentro do qual os cidadãos processam a realidade. Quando esse marco está suficientemente consolidado, os próprios fatos se tornam maleáveis. Os mesmos dados podem ser interpretados de maneiras radicalmente distintas conforme o contexto narrativo em que são apresentados. Goebbels sabia disso e o praticou durante 12 anos com uma coerência que só é possível em alguém que transformou a manipulação em seu único projeto vital. A pergunta que sua história deixa não é se os métodos funcionaram, porque claramente funcionaram. A pergunta é por que um povo culto e alfabetizado permitiu que funcionassem. Essa é a pergunta que continua em aberto. Há um detalhe dos últimos dias de Goebbels que permite terminar este percurso de maneira apropriada. Nas semanas finais, Goebbels leu para Hitler as últimas páginas da biografia de Frederico, o Grande, escrita por Thomas Carlyle, concretamente o capítulo sobre como o rei prussiano se salvou do desastre na Guerra dos 7 Anos, graças à morte inesperada da czarina Isabel da Rússia, que mudou de repente a aliança desse país. Quando chegou a notícia da morte do presidente Roosevelt, em 15 de abril de 1945, Goebbels chamou Hitler, com o que suas testemunhas descreveram como uma exaltação genuína, quase infantil. Era o milagre, a mudança de fortuna que a história reservava aos que resistiam. Minha querida Magda, você se lembra de Frederico o Grande? Disse-lhe. 2 semanas depois estava morto. Joseph Goebbels foi, até o fim, um homem que precisava acreditar no poder das narrativas. Havia construído sua vida e sua carreira sobre a convicção de que, com as palavras e os símbolos adequados, se pode moldar a realidade coletiva de um povo. Em seus últimos dias, continuava buscando a narrativa que salvaria o Reich. Não a encontrou. E quando ficou claro que ela não existia, escolheu o único final que seu sistema de crenças lhe permitia: converter-se ele mesmo no último símbolo da lealdade que havia pregado durante 20 anos. O propagandista se converteu em sua própria última mensagem. O homem que havia fabricado mitos para os outros fabricou, ao morrer, o único mito que ainda estava disponível, o de si mesmo. Ainda existe uma dimensão da figura de Goebbels, que a historiografia abordou com mais lentidão do que outros aspectos: seu papel como observador privilegiado do interior do regime nazista. Seus diários constituem o registro mais detalhado e contínuo que existe do funcionamento cotidiano do poder no Terceiro Reich. Nenhum outro documento de fonte primária oferece uma visão tão sustentada do modo como Hitler tomava decisões, de como se relacionava com seu entorno imediato, de como o sistema de poder nazista operava na realidade diante da imagem que projetava para o exterior. Nesse sentido, Goebbels é paradoxalmente valioso como fonte histórica precisamente por suas limitações. Sua incapacidade de ver Hitler com distância crítica faz com que seus registros sejam quase involuntariamente mais reveladores do que uma análise objetiva. Quando Goebbels descreve o Führer como genial, sublime ou decisivo em um determinado momento, o contraste com os fatos que o próprio diário registra páginas depois produz uma dissonância que ilumina o mecanismo da fé totalitária melhor do que qualquer análise acadêmica posterior. O Führerbunker em que Goebbels morreu foi demolido parcialmente pelos soviéticos depois da guerra e depois preenchido com escombros. Durante a época da República Democrática Alemã, o local ficou enterrado sob um estacionamento, deliberadamente esquecido como parte da política de não convertê-lo em lugar de peregrinação para neonazistas. Após a reunificação, o debate sobre o que fazer com esse espaço se converteu em símbolo das tensões próprias de uma sociedade que trata de incorporar à sua identidade coletiva um passado que não pode apagar nem tolerar.
Hoje existe no local uma discreta placa informativa em vários idiomas. O estacionamento continua ali, e sob o asfalto estão os alicerces de concreto onde Joseph Goebbels passou seus últimos 11 dias, onde seus 6 filhos dormiram pela última vez, e onde o regime que havia defendido com toda a sua energia e toda a sua inteligência se fechou definitivamente sobre si mesmo.